Olá, sétimo ano. Tudo bem? Vamos dar sequência às nossas aulas. Vamos continuar falando sobre a história da África. Hoje nós vamos falar sobre as visões sobre a África. Apesar da diversidade, é comum que os povos africanos sejam tratados como um único povo. Muitas pessoas acham que a África é um país, um só povo, todos têm as mesmas religiões, falam a mesma língua, têm a mesma cultura, mas veremos que não. Mas essa visão está relacionada ao pouco conhecimento que o mundo ocidental tem sobre a África. O que se tem sobre a África é a visão eurocêntrica, uma visão preconceituosa que submete os africanos a uma visão como se eles fossem inferior. Tá? Isso também faz parte de uma justificativa ideológica para dominar, de dominação dos povos africanos. Então eles vão definir os africanos, ou a África, como um mundo selvagem. As pessoas viviam de forma selvagem e animalesca. Seus costumes, suas religiões, suas línguas também eram primitivas. Essa noção fez com que, durante muito tempo, esses povos fossem vistos como inferiores, além de justificar a imposição dos padrões ocidentais sobre a África. Tem um episódio de um desenho chamado Tintim, Tintim na África, como um produto da propaganda colonial que evidenciava a mentalidade da sociedade belga no início dos anos 30 aí, sobre os povos dominados. Então, vou mostrar para vocês essa tirinha, essa história em quadrinho aqui. Aí está o Tintim, numa escola dos povos africanos, tá? Do Congo. E ele faz o seguinte, ó. Meus caros amigos, hoje eu vou falar para vocês de sua pátria, a Bélgica. Aí você pode observar que o cachorro dele está meio que vigiando a turma e falando, ó, olha, Tintim, tem dois conversando. Tintim, lá atrás estão dois a conversar. Aí o Tintim diz o seguinte: se estão de acordo, vamos começar por fazer algumas contas de somar. Quem é que sabe quantos são 2 e 2? Ninguém? Vejamos, 2 mais 2. Então, 2 e outra vez 2. Observem que é uma conta básica, muito simples, e eles tentam mostrar aí que as crianças do Congo são incapazes aí de fazer essa conta. Isso mostra também essa ideia de provar, tentar provar, e até por essa propaganda, um desenho, de que esses povos são inferiores, por isso eles precisam ser civilizados. Civilizados por quem? Pelos europeus. Tá? Então, é interessante essa tirinha, e você tendo um olhar crítico, você pode entender aí como eles utilizavam de vários mecanismos ali para justificar essa dominação. É como se a Europa estivesse fazendo um favor, mas o imperialismo ele tinha o objetivo de expandir o mercado comercial. A partir do desenvolvimento das indústrias na Europa, eles precisavam de mercado consumidor e também de fornecimento de matéria-prima. Onde eles iam encontrar esse mercado e também esse fornecedor? Na África, na Ásia. Então, para isso, eles precisavam escoar os seus produtos. Eles dominaram algumas regiões da África durante esse chamado imperialismo que ocorreu no século XIX, tá? E para justificar, eles diziam que estavam fazendo um bem para os africanos, Eles não estavam dominando, eles estavam ensinando a cultura, já que suas práticas eram consideradas atrasadas, primitivas, e os europeus eram um modelo de civilização, um modelo a ser seguido por eles. Aí, eles tinham uma justificativa do darwinismo social, tá? Essa narrativa construída, essa ideia que é absurda, ela colou
ela pegou no século XIX, eles acreditavam mesmo nisso. Pensadores sociais começaram a transferir os conceitos de evolução e adaptação para a compreensão das civilizações e demais práticas sociais. A partir de então, o chamado darwinismo social nasceu desenvolvendo a ideia de que algumas sociedades e civilizações eram dotadas de valores que as colocavam em condição superior às demais. Na prática, essa afirmativa acabava sugerindo que a cultura e a tecnologia dos europeus eram provas vivas de que seus integrantes ocupavam o topo da civilização e da civilização humana. Em contrapartida, povos de outras regiões como a África e a Ásia não compartilhavam das mesmas capacidades e, por isso, estariam em uma situação inferior ou mais próxima das sociedades primitivas. Que é justificativa, né? Hoje nós pensamos nisso de uma forma absurda, claro, a ciência já provou que não tem nada de inferior, né? Mas eles acreditavam mesmo que os povos africanos eram passíveis de serem dominados, né? E que, olha, a Europa é rica, é desenvolvida, nós possuímos tecnologia, e olha para a África, como a África é pobre, como a África não tem tecnologia. Então nós, segundo a ideologia, né, a ideia do darwinismo de que o mais apto, né, iria prevalecer, né, só o mais apto iria prevalecer, eles pegaram essa ideia do Darwin sobre a origem das espécies, né, a questão de adaptação, né, qual espécie iria prevalecer, enfim. Então eles usaram isso em termos sociais. Vamos fazer uma comparação entre a África e a Europa, tá? E vamos ver, nós somos os mais civilizados, nós somos os mais aptos. A África tende a ser inferior, é só fazer uma comparação. Então eles usavam essa justificativa para dominar os povos africanos. Eles estavam retirando matéria-prima. Eles dividiram fizeram uma partilha da África na Conferência de Berlim. E os países europeus cada país europeu ficou com uma parte da África. Claro que França, Inglaterra ficaram com uma maior fatia, né? E o que eles fizeram na África foi juntar tribos, grupos de pessoas que não tinham nada a ver umas com as outras, e fecharam em um mesmo território e vai ser um país, tá? E por isso que na África, né, vocês vão ter várias línguas. A Nigéria fala inglês, exemplo. O Quênia fala inglês. Então você vai ter outros países falando francês, né? Aí isso é resultado da dominação. Vocês vão ter que falar a nossa língua, vão ter que ter a nossa religião, né? Essa imposição dos africanos, dos europeus, né, sobre os africanos, e usaram dessa justificativa do darwinismo social, de que os europeus eram um modelo a ser seguido, era a civilização superior, e cabia, né, estes civilizar os outros, os inferiores, né, que eles chamavam. No Brasil, por exemplo, ela deu origem à noção de que era necessário branquear a população brasileira. A vinda de imigrantes europeus para substituir a mão de obra escrava na segunda metade do XIX teria como objetivo eliminar essa marca africana da cultura e da sociedade brasileira. Eles tinham esse projeto. O Brasil, muitas vezes, mandavam representantes lá na Itália e tentavam convencê-los, vamos lá para o Brasil que vocês terão oportunidade de trabalho. Então era um projeto de que a partir da mistura, a partir da mestiçagem, aí como eles acreditavam que o branco era a raça superior, ao misturar a cor branca ia prevalecer, e assim eles conseguiriam eliminar a marca africana da cultura e da sociedade brasileira. Ora, como eu disse antes, o Brasil trouxe quase 5 milhões de pessoas africanas para serem escravizadas aqui. Então, hoje,
mais de 50% da população brasileira são negras. Mais de 50%. Se for considerar pardos, né, esse número sobe ainda mais. Então, eles tentaram, né, acharam que essa ideologia iria funcionar, né, que essa política de branqueamento iria funcionar, mas não funcionou. Porém, o que eles fizeram, né, pós-escravidão, foi marginalizar os negros, né, não deram oportunidades, então eles foram empurrados aos setores mais subalternos, mais baixos da sociedade. Então, nós vamos falar bastante sobre isso quando formos trabalhar com africanos no Brasil, na nossa próxima aula, ok? Congresso Mundial das Raças em 1911. Dentro dessa perspectiva, né, durante o primeiro Congresso Internacional das Raças, realizado em Londres em julho de 1911, João Batista Lacerda apresentou a tese Os Mestiços do Brasil, onde ele garantia que em 100 anos, isto é, em 2012, os negros desapareceriam da população brasileira e os mestiços estariam reduzidos a 3% no total. João Batista Lacerda foi um cientista eleito para representar naquele evento o Brasil. Está aí, né? Isso é documento, isso é prova de que eles queriam acabar com o negro no Brasil através da mestiçagem. Então, eles tentaram, né? Ele garantiu, olha só, que em 2012 não existiriam mais negros no Brasil através da mestiçagem. Então, essa questão dessa ideia de darwinismo social esteve presente aqui no Brasil, né? Então, o Brasil faz parte de um racismo estrutural, né? Isso vem de muito tempo. Não é de agora que nós, quando deparamos aí na televisão ou no jornal algum ato racista, né, de pessoas que falam que não vão entrar em táxi porque são negros, no estádio de futebol, recentemente, um jogo entre Cruzeiro e Atlético, um torcedor, né, chamou um segurança ali, enfim, e aí, só para vocês terem uma ideia, a primeira lei, né, a lei contra racismo no Brasil mesmo, foi na nossa Constituição de 1988. Então, não haviam leis, né, em relação ao racismo no Brasil. A nossa primeira lei mesmo, dentro da Constituição, foi em 1988. A lei Afonso Arinos, ali na década de 50, o racismo era contravenção, não era crime, era contravenção. Então, olha quantos anos aí, né? O Brasil tem mais de 500 anos, e desses 500 anos escravizou quase 400 anos. E não houve uma política de inserção do negro na sociedade, né? Isso é um debate interessantíssimo, mas para vocês refletirem, né? Estou mostrando dados para vocês, documentos, coisas que fazem parte, né? Estão presentes dentro da nossa sociedade. É só observar. Aqui tem um vídeo uma dica, né, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco também. A Chimamanda Adichie, uma escritora nigeriana. A história única cria estereótipos. E o problema com os estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história. Então, a Chimamanda Adichie, essa frase foi dita, né, durante uma apresentação dela, e ela disse que as pessoas acreditam que a África seja só um lugar de pobreza e de miséria, e não é isso, né? A África é diversa em vários âmbitos. Dicas de filmes. Primeiro, né, já que falamos sobre a Chimamanda Adichie, vocês podem assistir no YouTube, tá? Tem dublado, tem também legendado. Ela vai contar a história dela, de que ela é uma nigeriana e foi estudar nos Estados Unidos, e uma colega de quarto americana ficou surpreendida ao ela falar inglês também. Ela disse: olha, inglês também é a língua do meu país. Aí ela tinha pedido para ela: coloca uma música tribal, eu quero ouvir uma música de sua tribo lá na África. E ela ficou surpreendida quando a Chimamanda Adichie
colocou a música da Mariah Carey, né? Então eles, mas isso, a mesma música que eu escuto, claro. Então ela tinha uma visão de que a África era um lugar de só um lugar de pobreza, de um lugar de tribos, que eles seriam incapazes de ter, né, de conviver, de fazer as mesmas coisas que eles faziam tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? Então vale a pena, né, assistir. Ela conta a história dela bem detalhada lá e tem tudo a ver com o que nós estamos estudando aqui agora. Esse filme, né, também conhecido como O Aluno, vocês vão encontrar, ele tinha também no YouTube, eu não sei se ainda está, mas conta a história de um senhor, né, que eles chegaram a propor o ensino gratuito, né, na região onde ele morava, tá, no Quênia, e ele já tinha, se eu não me engano aqui, mais de 80 anos nessa época. É uma história verídica, tá, gente? É uma história verídica. E ele foi para a escola, né, que ele queria aprender a ler e escrever, só que só tinha crianças. E as pessoas começaram a ter preconceitos com ele por causa da idade. Né? Falavam assim, ô vovô, o que o senhor veio fazer aqui? Você não acha que está tarde demais para você ler e aprender? Então é uma história interessante e mostra a questão das rivalidades de grupos dentro de um mesmo país, que esses países foram formados pelos europeus, né? Os limites, né? Os territórios. E é um filme interessantíssimo, tá? Vale a pena. Outro, está na Netflix, O Menino que Descobriu o Vento, né? Mostra aí um contexto social, né, na África, onde, devido a um período de seca, de fome, esse menino consegue desenvolver ali uma máquina que vai facilitar aí o desenvolvimento da agricultura, né, e também é baseado em uma história real. Então, essa foi a nossa terceira aula sobre a África. Valeu, até a próxima.